Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Nós temos falado sobre a plenitude do Espírito, e hoje não será diferente. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Paulo ora ao Senhor para que a igreja viva na plenitude de Deus, para que a igreja seja cheia da presença do Senhor, para que a igreja seja marcada por essa presença santa e maravilhosa. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É um texto maravilhoso. E se você prestou atenção, há uma causa pela qual o apóstolo Paulo se colocava de joelhos diante do Pai. E essa causa dizia e diz respeito à igreja. Dizia e diz respeito ao povo de Deus. E é interessante que o foco do apóstolo Paulo aqui, na sua oração pela igreja, está justamente na plenitude. A oração do apóstolo Paulo é para que a igreja do Senhor Jesus seja envolvida, marcada, tomada, preenchida pela plenitude de Deus. E esse é um texto maravilhoso, porque é o texto que fala algo que nós gostamos muito eu pelo menos, de repetir, e coloco em minhas orações, e coloco em minhas pregações, que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Um aprendizado para nós aqui. O infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. Vou repetir. O infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. Nós pedimos um monte de coisa. Nós pensamos num monte de coisa. Se você fizer aí uma busca na sua memória das suas orações e de muitos pensamentos que, embora não tenham se transformado em orações, apresentaram desejos, vontades, anseios do seu coração, você vai ver inúmeras coisas que você pediu, que você colocou diante de Deus, ou que você pensou.
E o texto bíblico aqui diz que o nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que a gente possa pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. O que seria esse infinitamente mais? É o próprio Deus em nós. É mais de Deus em nós. É a plenitude de Deus em nós. É sermos tomados por toda a plenitude de Deus, como diz aqui o apóstolo Paulo. É sermos fortalecidos mediante o Espírito no homem interior. É Cristo habitando em nós, pela fé, no nosso coração. E tudo isso está nesse texto. Esse infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? Senhor, eu estou precisando de dinheiro. E eu estou aqui na tua presença pedindo provisão financeira. Deus responde? Responde. Claro que Ele responde. Todos nós aqui temos experiência para contar. Onde nós passamos por um momento de necessidade e o Senhor respondeu, derramando uma provisão que a gente nem esperava. Nos surpreendeu de uma forma maravilhosa. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Mas isso não é um infinitamente mais de Deus. Porque o infinitamente mais de Deus é o próprio Deus em nós. Amém, irmãos? É a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida. Porque a plenitude de Deus não engloba apenas o Espírito, mas engloba a Trindade Santíssima toda, Pai, Filho e Espírito Santo. E, irmãos, isso é maravilhoso. Pastor, orei por uma esposa e Deus me deu uma esposa. Quem provou dessa experiência, louvado seja o Senhor. Que bênção, dá um glória, meu irmão. Cadê o Ademir? Ô Ademir, cadê Ademir? Ô Ademir, cadê aquele glória diferenciado? Ô glória, aí. Irmãos, é para glorificar de pé. Se Deus te deu uma esposa, porque a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa alcançou a benevolência, o favor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E é bom demais estar casado, irmãos. Mas tem gente que vive bem solteiro, louvado seja Deus, seja feliz. Mas é muito bom estar casado para aqueles que se casaram. Glória a Deus por isso. E irmãos, bendito seja o nome do Senhor. É uma bênção, é bom demais. Mas não é o infinitamente mais de Deus. O infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. Filhos, a gente ora por filhos, Deus nos dá filhos, outros não têm filhos, outros têm filhos espirituais, outros têm filhos do coração, mas, irmãos, filho é bênção, a Bíblia diz que é herança do Senhor, é bênção do Senhor, é o Senhor quem nos dá filhos, seja 1, 2 ou 10. Tem uns irmãos animados aqui na igreja, irmãos. Deus dá filhos, glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. E é bênção? É bênção. Dá trabalho? Dá. Está falando aqui para as mães, para os pais. Criança começa a chorar, criança tem que trocar fralda, criança aí começa a andar, começa a cair, machucar. E assim vai, até lá por volta dos 50 anos, dando trabalho para os pais. Mas, é bênção, mas não é o infinitamente mais de Deus. O infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. Ele é mais do que tudo que a gente pediu, mais do que tudo que a gente pensou. Emprego. Quem é que já orou por um emprego e Deus abriu a porta? Glória a Deus. Que bênção, é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta. É Deus que nos dá a graça de estudar, de se tornar um bom profissional em determinada área. Tudo isso é Deus, é bênção de Deus. Glória a Deus por isso. E é bom demais, mas não é o infinitamente mais de Deus. Porque o infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. Cura, libertação de um vício. Quem nunca provou disso? Glória a Deus. Eu me lembro que eu cheguei aqui na igreja em 2018
esses meus 2 joelhos ardiam, mas doíam, gente, mas doíam. Eu já trouxe essa dor de joelho lá de Mogi Guaçu. Para vocês terem ideia, claro que não vão lembrar disso, mas eu terminava de pregar, eu tinha que sair e sentar. Às vezes ia para casa caminhando com dificuldade, tamanha a dor nos 2 joelhos. E isso já vinha de 1 ano. E eu cheguei aqui, eu falei, Deus, eu não posso parar para operar joelho, eu acabei de assumir a igreja, como que eu faço? E o joelho doía, ao ponto de às vezes eu ter que parar de pregar, no sentido de uma forma que a igreja nem percebesse, mas eu encurtava, não vai pedir para o joelho voltar a doer de novo, tá? Em nome de Jesus. Mas eu encurtava a pregação, e para sentar, chegava em casa, às vezes só dizia para João, meu joelho está doendo demais. E, irmãos, um dia em casa, joelho doendo, cheguei do culto, liguei a televisão, nem lembro o que estava passando na televisão, mas eu lembro que eu abaixei a cabeça, botei a mão no joelho e falei, Senhor, cura o meu joelho. Eu creio que o Senhor é poderoso, cura o meu joelho. Naquela semana me chamaram para jogar bola. Eu fui jogar bola, irmão. Eu fui jogar bola, sabe quando você vai assim, mas não vou abusar, porque o joelho está doendo. E tal, de repente eu me vi correndo. De repente, mexido aqui, mexido ali. Nunca mais, irmão, senti dor no joelho. Vai entender um negócio desse? É milagre, eu louvo a Deus, coisa maravilhosa. Que coisa boa, irmãos, é não sentir dor no joelho. Não tem o dom da cura do joelho não, viu, irmãos? Senão daqui a pouco tem uma fila, ô pastor, põe a mão aqui, não. Você pode orar e você pode pedir isso a Deus. Se for vontade dele, ele vai te curar. Se for vontade dele que você fique um tempo com dor no joelho, você vai ficar. Mas lembre-se, lá não vai ter dor no joelho. Glória a Deus por isso. Mas, e se Deus não curasse também, louvado seja o nome do Senhor, mas estou contando aqui uma experiência que eu tive de cura. E temos irmãos aí que foram libertos de vícios. Quanta coisa bonita Deus fez e faz na vida do seu povo. Mas, irmãos, isso não é o infinitamente mais de Deus. Porque o infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus em nós. Louvado seja o Senhor Jesus. Pastor, por que o senhor está batendo nisso? Porque a gente esquece, irmãos. A gente esquece. E se a gente não tomar cuidado, a gente troca o abençoador pela bênção. A gente troca aquele que tudo é pelas coisas que ele dá. A gente troca aquele que é o alicerce. A Bíblia vai dizer que nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele, ele é tudo nele subsiste. E às vezes a gente troca tudo que ele é por aquilo que ele pode fazer, por aquilo que ele pode realizar. Irmãos, o infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. Amém? Então, quando Paulo nos ensina a orar crendo que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, o que é que Paulo está pedindo? E o que é que Paulo está nos ensinando a pedir? Mais de Deus, irmãos. Mais de Deus. A gente precisa de mais. Não, a gente precisa de mais de Deus, é verdade. Mas a gente precisa de mais de Deus na nossa vida, porque é nisso que está o infinitamente mais. A nossa alma não encontra sossego em outra coisa, irmãos. O nosso coração não vai encontrar satisfação em outra coisa, a não ser no próprio Deus. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter esposa, a gente pode ter emprego, muito bom, a gente pode ter muita coisa, a gente pode ter filhos, a gente pode ter a família mais linda da terra, a gente pode ter saúde, a gente pode ter milagres, uma lista de milagres que nos aconteceram. Mas, irmãos, nada disso satisfaz a nossa alma. Apenas o Senhor pode satisfazer. Apenas o Senhor pode confortar. Apenas o Senhor pode consolar.
Ele é o infinitamente mais dele na nossa própria vida. Porque cá entre nós, todas as coisas podem faltar. A dor no joelho pode voltar. E me disseram esses dias que depois dos 50, estou com 48, que depois dos 50, a maior prova de que você está vivo é que você vai sentir alguma dor. E eu falei, então tá bom. Irmãos, Ele é o infinitamente mais. Amém? Mas eu queria rapidamente com vocês dar uma olhada em como que a gente cresce nessa percepção. E olhando para esse texto mesmo, de que Deus é o infinitamente mais dele para a nossa própria vida. Primeiro, quando a gente desfruta de relacionamento com o Pai. O apóstolo Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E ele vai dizer, versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O que Paulo está dizendo é o Pai, Criador não só de tudo, mas de todos. Sejam eles pessoas daqui, sejam eles seres angelicais de lá. Ele é o Criador de tudo e de todos. E Paulo se põe de joelhos diante do Pai. Se você quer crescer, e você precisa desejar isso, todos nós, porque não é algo que nós temos assim, de uma forma natural, mesmo que espiritualizando, poxa, eu sou crente, então eu tenho isso. Não, essa percepção de que Deus é tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa, e as demais coisas estão nele, de que o infinitamente mais de Deus é o próprio Deus. Essa percepção vem, irmãos, primeiramente, na medida em que nós desfrutamos de relacionamento com o Pai. Jesus veio morrer na cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, nos deu acesso não só a Deus, nos deu acesso ao Pai. Jesus, quando ele ensina os seus discípulos a orar, ele diz assim: quando orardes, dizei Pai. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que veio para os seus, mas os seus não o receberam, está lá no capítulo 1 de João, mas todos aqueles que o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos de tempo com o Pai. Por quê? Porque senão a gente não descobre as maravilhas, as delícias da presença, daquilo que só Ele tem, que só nele há. A gente não descobre, irmãos, a profundidade desse relacionamento que nos foi dado. A palavra do Senhor diz que o caminho foi aberto por Jesus. O véu foi rasgado de alto a baixo. Não há mais barreiras. Jesus é o mediador entre nós e o Pai. Ele é o caminho para o Pai. E não apenas um caminho para a eternidade com o Pai. Ele é o caminho hoje para um relacionamento com o Pai. Por isso Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo era alguém que desfrutava disso, por isso tinha essa consciência. Nós precisamos, irmãos, nutrir um relacionamento com esse Deus que é Pai. Com esse Deus que se revela como Pai. Com esse Deus que nos ama como filhos. Com esse Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nós, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem como você ter essa percepção e desfrutar desse infinitamente mais de Deus, se você não entender que o nosso Deus, em Cristo Jesus, pelo caminho que nos foi aberto, deseja se relacionar com os seus filhos.
Pastor, isso é complicado. Nos nossos dias, principalmente, complicadíssimo. A gente já acorda com esse negócio aqui, ó, tomando nossa atenção. Dorme com ele do ladinho. Geralmente dorme assim. Aí vai dormindo, e o negócio dorme também. Quando acorda, a primeira coisa que pega é esse negocinho aqui. Estou falando por experiência própria. John Piper, ele diz assim que as redes sociais terão uma função quando Jesus voltar e a igreja estiver diante dele. E uma das funções das redes sociais vai ser acabar com a nossa desculpa de que nós não tínhamos tempo para estar de joelhos diante do Pai. O seu celular já te dá isso. Se você procurar lá, tempo gasto em rede social, você vai ver. Depois você dá uma olhadinha, talvez você leve um susto. E aí você faz um comparativo aí com o tempo investido na presença de Deus. 5 minutos é cansativo. 10 minutos é chato. Meia hora é impossível. Porque é algo que é cansativo e chato, você não vai ficar meia hora ali. E por conta disso, irmãos, a gente está perdendo isso aqui, que é uma promessa maravilhosa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Ele mesmo. E a gente está perdendo isso, porque nos falta tempo na presença do Pai. A gente fala muito de avivamento, irmãos, mas assim, avivamento não vai acontecer num culto como este. Não vai, irmãos. Não vai. Nossa, pastor, mas eu sempre venho com a expectativa. Não vai. Avivamento acontece no quarto secreto. Depois ele se manifesta num culto como este. Avivamento acontece diante do Pai, de joelhos na presença dele. Tendo coração tratado, coração curado, coração transformado, conceitos. E como a gente tem conceitos errados na nossa cabeça, gente. Coisa que foi plantada ali quando a gente era menino, menina, pequenos. E esse negócio ficou lá, foi crescendo e cresceu demais. E fica lá. E é só na presença de Deus que isso vai ser arrancado, desarraigado da nossa mente, do nosso coração, e coisas do céu vão ser plantadas ali. Queridos, eu não estou pregando para quem não é salvo, não. Quem não é salvo tem que conhecer a Cristo, render a Cristo, nascer de novo, pelo poder do Evangelho. Mas eu estou pregando para quem já é salvo e já tem um caminho aberto para o Pai. E às vezes não desfruta disso. Não desfruta disso. Irmãos, se a gente não desfrutar de relacionamento com o Pai, a gente não vai provar do infinitamente mais, que é o próprio Deus em nós. Porque não tem como estar na presença de Deus e não ser cheio de Deus. Não tem como buscar a presença de Deus e não ser tocado por Deus. Não tem como se achegar a Deus e Deus se afastar. Ele não se afasta, Ele se achega. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Faz tempo, Joana era grávida, estava grávida do João. Nós fizemos um passeio lá nas cataratas do Iguaçu, né? Isso mesmo? Fomos lá na catarata. Eu sei, eu só faço isso para ver se vocês estão ligados. Por isso que eu pergunto algumas coisas às vezes, só para ver se vocês estão prestando atenção. E nós foi a nossa primeira viagem internacional juntos. Fomos até o Paraguai. E a única até hoje. Não, teve mais uma. No mesmo dia, a gente foi na Argentina. Você quer fazer uma viagem internacional com sua esposa? Ela fica te pedindo isso?
Meu irmão, você vai lá para as cataratas, você fala assim, num dia, amor, a gente vai visitar 2 países. Você vai lá na Tríplice Fronteira, você vai para um lado, vai para o outro, você faz a festa. E a sua esposa vai ficar muito feliz. Assim esperamos, né? Mas, irmãos, e a gente foi do lado argentino e tinha lá um lugar, foi o lugar mais bonito da natureza que eu já fui. Mas com o nome mais feio do mundo. Porque o nome do lugar lá era, agora eu não sei mesmo, Garganta, né? Garganta do Diabo. E era o lugar mais lindo do mundo, com o nome mais feio do universo. Imagina a Garganta do Diabo, o que vai ter de bonito lá? Mas o lugar é maravilhoso, irmãos. A gente foi, a queda d'água é aqui. E a gente ficou do ladinho, ao ponto da água. Mas é muito mais água do que do lado brasileiro. Assim, é um negócio fora do... Eu tenho até um vídeo, eu acho que eu fiz. Irmãos, era impossível estar ali e não ser molhado. Impossível sair com roupa seca e sair seco de lá. Tanta água, tanta beleza, tanta formosura, tanta grandeza. Agora, quem criou aquilo? Deus. E aquilo, aos olhos de Deus, é como uma poeira. Agora, você pensa comigo, se diante da criação a gente é impactado, a gente é tocado, a gente é mexido. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Maravilhoso. Mas você imagine só o que a gente pode desfrutar na presença de Deus, irmãos. A Bíblia diz que na presença dele há delícias perpetuamente. Imagine o que a gente pode desfrutar na presença daquele que tudo fez e é maior do que tudo fez, do que tudo que fez. E às vezes, mesmo tendo esse acesso, a gente se acanha. Mesmo tendo esse acesso, esse lugar, o Santo dos Santos é para nós. Jesus entrou e levou todo mundo junto com ele. Todos os seus. E às vezes a gente dá mais atenção para as coisas desse mundo, que tem o seu lugar, a gente tem que dar atenção para muita coisa nesse mundo. Mas, irmãos, a gente abre mão do infinitamente mais de Deus para nós, que é o próprio Deus em nós. E infinitamente mais é infinitamente mais bonito, infinitamente melhor, infinitamente mais realizador, infinitamente mais tudo. Você tem, talvez, assim como eu, que melhorar nisso, meu irmão. Eu tenho consciência que eu tenho que melhorar nisso. E prego aqui para vocês, não como exemplo de, nossa, o pastor, ele busca muito a Deus. Não, eu prego para vocês como gente que deseja isso, e eu espero que vocês também desejem. E que está disposta a buscar. Porque Deus está aí, irmãos, para nós. O problema é que muitas vezes nós não estamos nem aí para Ele. Tem coisa boa, irmãos, muito boa, mas você não pode tomar o lugar de Deus. Por exemplo, ministério é coisa boa. Amo ser pastor, amo pastorear a igreja, mas Deus todo dia me lembra, meu filho, na minha presença não é pastor não, viu? Na minha presença é um filho, totalmente necessitado de mim como qualquer outro. Ministério na igreja é muito bom, falei aqui da UDF, tem rede de mulheres, tem rede de adoração, tem rede de tudo que é jeito aí, rede infantil, tem, tudo isso é maravilhoso, irmãos, precioso, são bênçãos que Deus nos dá, mas nada disso é infinitamente mais de Deus. O infinitamente mais de Deus é a presença do próprio Deus. E a gente só descobre isso tendo relacionamento com Ele. Talvez você tenha que restaurar o altar ali da adoração, da oração, do tempo com Deus, tempo com a palavra de Deus, não tratando a palavra como
um livro no laboratório, né? Vou avaliar, vou analisar. Meu irmão, não é isso, é abrir e ler. Mas ler como quem lê uma carta escrita por alguém que te ama. Lê crendo que é a voz de Deus ecoando no seu coração por causa do Espírito Santo que está em você. Lê crendo que a palavra de Deus não te engana. Ela diz sim, sim, ela diz não, não, e vale a pena obedecê-la. Mesmo quando parece para nós quase que impossível, porque não é aquilo que a gente quer, vale a pena obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. O que o texto está dizendo? É melhor obedecer do que adorar. Se você não obedece, a adoração é prejudicada. Porque o maior ato de adoração a Deus é obedecer o próprio Deus. Não é levantar as mãos no culto, faz parte, eu mesmo gosto. É uma delícia levantar a mão, exaltar o Senhor, dizer, eu me rendo, Senhor, na Tua presença. O que eu estou cantando aqui é verdade. É maravilhoso cantar, eu não sei cantar, mas eu canto. E tudo isso é lindo, mas o maior ato de adoração ao Senhor é a obediência à sua palavra. Só que a gente não obedece quem a gente não conhece. E a gente só conhece alguém por meio do relacionamento. E se você não tiver relacionamento com o Pai, você nunca vai ver que Ele é seu Pai. E que é bom demais estar com Ele. Infinitamente melhor do que tudo. Tem a parábola do filho pródigo, que é a história de todos nós, tanto num filho como no outro. Um se perdeu, é a história de todos nós. Perdeu, mas foi achado. Estava morto, mas reviveu. Voltou para casa. O outro já estava em casa. Mas qual que era o problema do outro? Não desfrutava do Pai. Não tinha relacionamento com o Pai. Estava na casa do Pai, mas estava tão perdido quanto aquele que estava do lado de fora. Irmãos, isso tem acontecido com muita gente. Porque com o tempo a religiosidade, e aqui no sentido pejorativo, vai entrando pelas veias espirituais da gente, e a gente vai ficando religioso. E a gente vai criando mecanismos e regras e uma série de coisas que servem para enganar nós mesmos. Para dizer que nós somos espirituais enquanto somos carnais. Para dizer que Deus está se agradando enquanto Deus está se desagradando. Para dizer que a nossa vida está legal com Deus enquanto ela não está nada legal com Deus. Para dizer que a gente está fazendo certinho, está vivendo a vontade de Deus, enquanto a gente está distante dela. Tem que restaurar o relacionamento com Deus. Amém? Segunda coisa, para acelerar aqui. O interior vale mais do que o exterior. Repete comigo. O interior vale mais do que o exterior. Nós somos pessoas que, e o mundo, assisti ontem um documentário sobre, eu sou ruim para guardar o nome, mas é sobre o mundo consumista, é sobre consumo, está na Netflix, que é do diabo, mas tem umas coisas de Deus lá também. Dependendo do jeito que você usa, é do diabo aquela Netflix. Você pode até ver um rabinho até saindo assim, com uma setinha vermelha. Gente, tem filme pornográfico lá dentro. Setinha com o rabinho do diabo. Agora, dependendo do jeito que você usa, você vai ver um anjinho, o negócio é bom. Tudo depende do uso que você faz. Na verdade, tudo é assim, amém, irmãos? Tudo é assim, tudo. Pode ser de Deus e pode ser do diabo, dependendo do uso que você faz. Inclusive essa coisinha aqui, ó. E eu estava assistindo lá sobre o consumo. Irmãos, faz uma experiência na sua casa, o tanto de lixo que você junta todo dia. Tenta guardar o lixo de um mês na sua casa. Seu vizinho te processa. Irmão, a gente compra o que não precisa.
como diz aquela frase, a gente compra o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar quem a gente não conhece. Mulheres, mais de 10 pares de sapato é um absurdo. É um absurdo. Pode doar para o bazar, pode aprender a viver com menos. É um absurdo. É um absurdo. Não, mas não é absurdo, gente. 10 pares de sapato, é muito sapato. Gente do céu, mas é sapato para usar, como se for. E aí vai ter um casamento, precisa de um sapato como? Você precisa de um sapato. Você tem 10 pares de sapato. A gente acumula muita coisa, irmão, compra muita coisa. O que os homens compram aí? Você sabe, mulherada? Comida, comida. Mas, gente, a gente gasta muito. E aí, nesse documentário, fala sobre a quantidade de lixo no planeta. E que alguns países jogam lixo lá no meio do oceano, jogam lixo em algumas ilhas distantes, vai lá para as Filipinas, um monte de lixo, eletrônico, roupa. Gana, na África, diz que chega toneladas de roupa, e aparece alguém de lá dizendo, irmãos, aqui a gente tem, vou chutar, 15 milhões de habitantes, mas chega 5 milhões de roupa toda semana. E as roupas estão jogadas na beira da praia. Lixo amontoado. Por que isso? Porque a gente se preocupa com as coisas externas, irmãos. A gente se preocupa com as coisas materiais demais. E a gente se esquece do interior. Olha o que Paulo ora. Me põe de joelhos diante do Pai, de que toma o nome de toda a família no céu e na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Meu irmão, você quer provado infinitamente mais? Guarda uma coisa, não diz respeito às coisas de fora, diz respeito às coisas de dentro. Porque a gente pensa que o infinitamente mais, eu sei que eu já bati sobre isso, mas é o que Deus vai fazer no meu trabalho, é o que Deus vai fazer na minha família, é o que Deus vai fazer na minha igreja, é o que Deus vai fazer. Deus vai fazer um monte de coisa, louvado seja o Senhor, amém? Mas antes de tudo, Ele vai fazer em você, para depois fazer através de você. O infinitamente mais diz respeito ao nosso interior, porque é o lugar da habitação de Deus, irmãos. Mas a gente está muito preso ao exterior. A gente está muito preso às coisas que os nossos olhos veem. A gente está muito preso às coisas que a gente apalpa. Mas o interior é mais importante, irmãos. Tem gente que pensa que marca de gente abençoada é as coisas que tem. Não é, irmãos. Marca de gente abençoada é o coração que tem, habitado por Cristo pela fé. Pastor, ter coisa errada? Não. Mas também não ter coisa também não é errado. Mas a gente esqueceu do interior, irmãos. Se esqueceu. Não estou generalizando, mas alguns psicólogos hoje parece que cuidam mais de estética do que de emoções. As pessoas estão mais preocupadas com a parte do cosmético, né? A estética, do que com o seu interior. Só que as pessoas estão descobrindo, irmãos, e às vezes tarde demais, que não tem como as coisas estarem bem à nossa volta se elas não estão bem dentro da gente.
Não tem jeito. Não tem como. Olha só o que Paulo diz aqui. Eu já vou terminar, viu, irmãos? Diz assim, versículo 17, ele fala: fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo habita onde, irmãos? No nosso coração pela fé. Isso é o infinitamente mais de Deus. Isso diz respeito ao infinitamente mais de Deus. E é por isso que nós temos que orar mais, irmãos. Devemos, não só podemos, devemos colocar toda a nossa ansiedade diante do Senhor. Devemos colocar os nossos pedidos todos diante do Senhor, seja o que for, pequeno ou grande, diante do Senhor. Mas a gente não pode deixar de olhar para o infinitamente mais, que é o Senhor em nós. E que eu ouso dizer, é a resposta para tudo aquilo que a gente pede. Porque, irmãos, se nós formos tomados, como diz o texto aqui, de toda a plenitude de Deus, o que está fora do lugar começa a voltar para o lugar. O que está desorganizado começa a se organizar. A Bíblia diz que quando o caminho do homem é agradável ao Senhor, o Senhor reconcilia com ele até mesmo os seus inimigos. Até para a guerra tem jeito. Problemas de relacionamento. Plenitude de Deus. Amém, irmãos? E aí, olha só que interessante, eu acho maravilhoso esse trecho aqui, porque diz assim, versículo 18. Antes vai dizer, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Como a gente esquece disso, né, irmão? Irmã. Em Cristo, aonde que a gente está, irmãos? Em Cristo a gente está arraigado e alicerçado em amor. Tudo que nos cerca, o Davi vai dizer assim, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. A gente pode dizer, o Senhor nos cerca de amor. Não há nada que você possa fazer a mais para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer de menos para que Deus te ame menos. Ele te ama e é um amor absoluto. E nesse amor a gente está alicerçado e arraigado. Só que a gente esquece disso, irmãos. E aí a gente precisa de outras coisas para nos dar identidade. Mas peraí, se eu não tiver um carro tal, não sou ninguém. Se eu não morar num lugar tal, não sou ninguém. Se eu não tiver o diploma tal, não sou ninguém. Se eu não fizer aquilo e aquilo outro, se eu não tiver seguidores nessa porcaria aqui, eu não sou ninguém. E os coaches estão aí para te dizer isso todo dia. E você acredita nessa baboseira. E aí você vai adoecendo por dentro. Ao invés de olhar e entender que em Cristo você está arraigado e alicerçado em amor. Quem sou eu, pastor? Você é amado por Deus. Quem sou eu, pastor? Você é amada de Deus. Para de querer provar para o mundo que você é alguém. Se satisfaça no infinitamente mais Deus em você. E tudo isso porque Ele te ama. Amém, irmãos? E pastor, e quando a gente aparece um pouco para o mundo, é glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a dele, para Ele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. E aí o texto segue e diz assim, para poderes, olha só, a fim de poderes compreender
compreender, irmãos, tem que compreender isso. Com todos os santos, na igreja do Senhor Jesus. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Altura, comprimento, largura, profundidade. Do quê? Do amor de Cristo, irmãos. Que excede todo entendimento. É imensurável. É infinitamente profundo, infinitamente alto, infinitamente largo, infinitamente comprido. E é por esse amor que a gente está envolvido, irmãos. Por isso que Paulo fala sobre altura, largura, comprimento, profundidade. Paulo está dizendo, vocês estão dentro disso aí. Vocês estão dentro desse amor de Cristo, que vocês têm que compreender e que vocês têm que conhecer. E aí a terceira coisa que eu quero te deixar, a primeira, relacionamento com o Pai. A segunda, vida interior, irmãos. E a terceira, conhecer o amor de Cristo, irmãos. Uma coisa é a gente saber que a gente é amado. Isso é uma coisa. Outra coisa é você conhecer. E conhecer na Bíblia é um verbozinho que tem um sentido que é maravilhoso. Quando diz assim, um homem conheceu uma mulher, está dizendo, esse homem teve relações com essa mulher. Conhecer o amor de Cristo não é só teoria, é prática. É relacionamento com Cristo. E esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. Isso é o infinitamente mais de Deus, infinitamente mais do que tudo. Você pode pedir ou pensar. A minha esposa tem um sonho, a Joana, que é ver a aurora boreal ao vivo. Um dia eu falando isso com um amigo, muito simplesinho, um amigo, sabe? Ele falou, ô pastor, leva ela para ver a Lei Áurea. Eu falei, que Lei Áurea, rapaz? O senhor falou que ela quer ver a Lei Áurea. Que Lei Áurea, rapaz? A aurora boreal. Ah, pastor, achei que fosse a Lei Áurea. Tá bom. Mas está valendo. Talvez ela queira ver também a Lei Áurea. Gente, é o sonho dela. E lá ver, Deus vai prover acontecer esse negócio por aqui. Ou nós vamos lá, né, amor? Nós vamos lá ver. É que é frio demais, irmãos. Mas a gente vai dar um jeito de ver. Mas, irmãos, não se compara com conhecer o amor de Cristo. E o amor de Cristo, irmão, esse amor alto, profundo, largo, comprido, você vai conhecer, e você vai conhecer, e você vai conhecer, e você vai conhecer, e você vai partir dessa para melhor, conhecendo, e vai lá na eternidade inteira conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e vai passar a eternidade e ainda vai ter para conhecer. E nesse amor nós já estamos, irmãos. Então, queridos, o infinitamente mais de Deus está à disposição de todos nós. De todos nós, irmãos. É o próprio Deus em nós. Amém? O que você tem que fazer, então? Restaura o altar lá, da intimidade com o Pai. Começa a se preocupar menos com as... Dar menos importância para as coisas externas. Começa a ser fortalecido pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no seu coração. E conheçam o amor de Deus, que excede todo entendimento. Porque daí o texto termina dizendo, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Vamos